A Colômbia acaba de autorizar uma nova forma de cooperação militar com os Estados Unidos. E embora o Brasil não tenha entrado nessa aliança, existe um detalhe que muda completamente o tamanho dessa notícia. A Colômbia divide com o Brasil mais de 1.600 quilômetros de fronteira na Amazônia. São rios, florestas e áreas remotas onde grupos armados e organizações criminosas já circulam há anos. Agora, Washington e Bogotá decidiram aprofundar a cooperação militar justamente contra essas organizações. Mas atenção! Isso não significa que tropas americanas já estejam entrando na Colômbia para uma ofensiva. Até agora, não foram divulgados número de militares, áreas de operação ou cronograma. Então, o que exatamente foi autorizado? E por que o próprio Congresso colombiano já está questionando a legalidade dessa decisão? É isso que você vai entender agora. Para entender o tamanho dessa mudança, precisamos voltar poucas semanas. Em 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella assumiu a presidência da Colômbia. A mudança de governo também representou uma mudança significativa na política de segurança do país. 5 dias depois, em 12 de agosto, durante uma reunião da Coalizão das Américas contra os cartéis, realizada no Panamá, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, anunciou que a Colômbia havia solicitado uma cooperação militar mais profunda com os Estados Unidos. A proposta envolve operações conjuntas contra organizações classificadas por Washington como terroristas ou ligadas ao narcotráfico. E a Colômbia também passou a integrar oficialmente essa coalizão como seu 19º membro. Mas existe uma diferença fundamental aqui. Não estamos falando, pelo menos até agora, de uma ocupação americana. O modelo apresentado é de cooperação entre os dois países. Isso pode envolver inteligência, vigilância, drones, logística e forças especializadas trabalhando em conjunto com as forças colombianas. E há outro detalhe importante. Os Estados Unidos ainda não divulgaram quantos militares poderiam participar dessas operações. Também não foram divulgados locais específicos ou um calendário para qualquer operação. Além disso, Washington pretende buscar aprovação para um pacote de segurança de aproximadamente US$ 1 bilhão americanos destinado à Colômbia. Mas esse dinheiro ainda depende do processo de aprovação. Ou seja, não é um cheque que já chegou a Bogotá. E aqui começa a parte que pode transformar essa história, porque a decisão anunciada no Panamá não foi recebida de maneira pacífica dentro da própria Colômbia. A Constituição colombiana estabelece, em seu artigo 173, competências do Senado relacionadas ao trânsito ou à presença de tropas estrangeiras no território nacional. E isso abriu uma disputa política e jurídica. O senador de oposição Iván Cepeda acusou o governo de violar a Constituição e classificou a decisão como uma espécie de traição à pátria. Mas existe um detalhe ainda mais interessante. O próprio presidente do Senado colombiano, Honorio Henríquez, aliado do novo governo, reconheceu publicamente que uma presença efetiva de tropas estrangeiras exigiria autorização do Senado. Isso significa que uma questão fundamental permanece em aberto. Até onde vai a autorização anunciada pelo governo colombiano e em que momento ela exigiria uma aprovação formal do Congresso? Essa disputa ainda está em desenvolvimento e pode determinar até onde essa cooperação realmente vai chegar. E onde o Brasil entra nessa história? É aqui que a notícia deixa de ser apenas colombiana. Porque Brasil e Colômbia compartilham uma fronteira de aproximadamente 1.644 quilômetros. Grande parte dela está em uma região de difícil acesso, formada por floresta e rios. E segundo o chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, General Francisco Humberto Montenegro Júnior, essa região já está exigindo atenção crescente das Forças Armadas. Em julho,
Durante um seminário realizado no Quartel-General do Exército, em Brasília, o general revelou uma mudança importante na avaliação militar brasileira. Segundo ele, a principal preocupação na Amazônia deixou de estar concentrada na fronteira com a Venezuela e passou a incluir, de maneira mais preocupante, a fronteira com a Colômbia. E existe um motivo. Militares brasileiros das Brigadas de Infantaria de Selva já enfrentam situações de confronto e contato com grupos armados que atuam na região. São dissidências das antigas Farc e outras organizações envolvidas em atividades como narcotráfico, extorsão e mineração ilegal. Ou seja, o problema que os Estados Unidos e a Colômbia querem combater já existe do lado brasileiro da fronteira. O Brasil, inclusive, decidiu não integrar a coalizão liderada pelos Estados Unidos. O risco é outro. Se uma campanha militar contra grupos armados aumentar significativamente a pressão no território colombiano, esses grupos podem tentar mudar suas rotas, esconderijos ou áreas de atuação. E uma das possibilidades que o governo brasileiro precisa considerar é justamente o deslocamento de integrantes dessas organizações em direção à região de fronteira. Isso não significa que isso necessariamente acontecerá, mas é exatamente o tipo de cenário que as Forças Armadas precisam monitorar, porque, na Amazônia, uma linha desenhada no mapa não impede que criminosos atravessem rios, trilhas ou áreas de floresta. E existe um segundo problema. O que acontece se uma perseguição, operação aérea ou incidente de fronteira chegar perto demais do território brasileiro? É aí que uma questão de segurança pode rapidamente se transformar em uma questão diplomática. E a decisão da Colômbia não aconteceu isoladamente. Desde o início de 2026, o governo Trump vem adotando uma postura cada vez mais agressiva contra organizações classificadas por Washington como narcoterroristas. Para Washington, a Colômbia oferece uma posição estratégica no combate a organizações criminosas e grupos armados que atuam há décadas na região. Para o governo colombiano, a parceria significa acesso à inteligência, equipamentos, recursos e capacidade militar americana. Para o Brasil, porém, a situação é mais complicada. O governo Lula não aderiu à coalizão, não entregou sua política de segurança aos Estados Unidos e não autorizou forças estrangeiras a conduzirem operações em seu território, mas terá de observar de perto o que acontecer do outro lado da fronteira. Porque uma coisa é combater organizações criminosas dentro de um território. Outra é fazer isso em uma região onde 3 países compartilham áreas remotas e de difícil fiscalização. O que existe é uma decisão política do governo colombiano de aprofundar a cooperação militar com Washington e integrar uma coalizão regional contra organizações criminosas e grupos classificados como terroristas pelos Estados Unidos. Ainda faltam detalhes fundamentais. Quantos militares? Onde eles vão operar? Quando as operações começarão? E até onde o Congresso colombiano permitirá que essa cooperação avance? Essas perguntas continuam sem resposta. Mas uma coisa já mudou. A estratégia de segurança dos Estados Unidos chegou ainda mais perto da fronteira brasileira. E diante de tudo isso, fica uma pergunta incômoda para o governo Lula. Qual é a resposta do Brasil? Enquanto Colômbia, Equador e outros países da região aprofundam a cooperação com Washington no combate ao narcotráfico, o lulopetismo e seus asseclas continuam insistindo em uma estratégia própria, segundo o discurso corrente de soberania. O problema é quando soberania vira sinônimo de isolamento. O Brasil não precisa entregar o comando da sua segurança aos Estados Unidos, mas também não pode agir como se o narcotráfico fosse apenas um problema policial local, enquanto organizações criminosas atravessam fronteiras, movimentam dinheiro, armas e drogas e se conectam com grupos armados na Amazônia. E existe uma contradição que o governo Lula precisa explicar. Se os Estados Unidos estão aumentando a pressão militar contra essas organizações e países vizinhos estão aceitando cooperar com Washington, qual é exatamente o plano de Lula e seus aliados para proteger a fronteira brasileira? Porque dizer "o Brasil é soberano" é fácil.
mais difícil é demonstrar que o Brasil tem capacidade para proteger sozinho seus milhares de quilômetros de fronteiras, impedir a expansão das facções e evitar que grupos pressionados pelas operações dos países vizinhos encontrem abrigo do lado brasileiro. O governo Lula precisa apresentar algo mais do que discursos diplomáticos. Precisa mostrar força, inteligência, controle de fronteira e uma estratégia concreta para a Amazônia. Porque, enquanto Brasília discute a linguagem usada para classificar as organizações criminosas, os Estados Unidos já estão construindo uma coalizão regional para combatê-las. E a Colômbia, nosso vizinho, acaba de entrar nessa estrutura. A pergunta, portanto, é se o governo brasileiro está preparado para exercer essa soberania com força suficiente para que ninguém precise fazê-lo em seu lugar. O Brasil não entrou nessa guerra, mas também não pode simplesmente ignorar o que está acontecendo do outro lado da fronteira. Se a cooperação militar entre Estados Unidos e Colômbia permanecer limitada, o impacto para o Brasil pode ser administrável, mas se ela evoluir para operações de grande escala contra grupos armados que circulam pela região amazônica, Lula terá de lidar com uma nova realidade de segurança. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. O Brasil está preparado para o caso de uma guerra contra o narcotráfico conduzida por uma potência militar estrangeira chegar à sua porta pela Amazônia? Se você quer acompanhar os próximos movimentos dessa crise e entender como o exército brasileiro está reagindo a essa nova realidade, inscreva-se no canal Pauta Militar. E deixe nos comentários: você acha que o Brasil deveria reforçar imediatamente sua fronteira com a Colômbia?